Senhor, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A tia Lília hoje está aqui para trazer mais uma palavra, uma porção da palavra do Senhor para vocês, mais uma história. Que prestem bastante atenção, porque essa história é uma história muito linda. Domingo, todos sabem que nós comemoraremos a Páscoa, né? A Páscoa ela é um dos adventos, uma das comemorações mais importantes da fé cristã. Então hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. O que é a Páscoa para você? Bom, se a gente perguntar isso para muita gente, né? Muita gente vai dizer que a Páscoa é cesta, ovo de chocolate, cheio de chocolate. Alguns vêm até com presentes, né? Mas não é essa a Páscoa, a verdadeira Páscoa não é essa. O verdadeiro sentido da Páscoa não é esse. Essa é uma Páscoa comercial. Nós vamos falar da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Bom, presta atenção. Para começarmos a nossa historinha, vamos ler aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, no versículo 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Moisés, assim diz o Senhor: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o trono, até o primogênito da serva que está atrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Então, vamos começar lá bem do iniciozinho. Olha, a tia Lília vai mostrar para vocês. Todo mundo sabe o que é isso, né? Pirâmides, não é? Pirâmides. E qual país que é cheio de pirâmide? O Egito. Então, para a gente começar a nossa historinha, nós vamos começar lá no Egito. Vocês já ouviram falar do povo de Deus chamado povo hebreu? Verdade? O povo hebreu ele foi para o Egito por causa da grande fome que assolava a nação. Então, eles foram morar no Egito. Quando chegaram no Egito, o povo de Deus se tornou escravo. Então, o que eles fizeram? Eles oraram e clamaram ao Senhor para que os livrassem, para que os tirasse do cativeiro. Então, Deus mandou Moisés, né? Moisés foi enviado de Deus para tirar o povo dele do Egito. Então, o que aconteceu? Moisés chegou diante de Faraó e disse: olha, o Senhor Deus pede que liberte o povo dele para que o cultue, para que os louve. Só que Faraó se endureceu grandemente, o coração dele era muito duro e ele não quis obedecer o que Deus mandou. Então, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Já pensou precisar de 10 pragas até que ele, resolvesse deixar o povo sair? Vieram as primeiras 9 pragas e o coração de Faraó continuou endurecido. Até que um dia, na 10ª praga, Deus mandou que Moisés fosse a Faraó e dissesse a ele que mataria todos os primogênitos. Vocês sabem o que são primogênitos? São os filhos mais velhos, os primeiros filhos de cada casa. Então, Deus disse que mataria o primogênito desde lá do palácio, desde o filho de Faraó, até os animais dos egípcios, até os primogênitos dos animais morreriam. Mas só que lá no Egito estava o povo hebreu. O povo hebreu era o povo de Deus. E o que aconteceu? Deus sempre dá o livramento para o seu povo, correto? Então, o que Deus falou? Deus mandou Moisés e Arão ir ao povo e dizer para que eles matassem, um cordeiro, e deu todas as recomendações. O cordeiro deveria ser de 1 ano, macho, não poderia ter nenhum defeito. E eles pegassem o sangue do cordeiro e passassem sobre a porta, os umbrais da porta. Porque quando o anjo da morte passasse e visse que tinha sangue nos umbrais da porta, naquelas casas que estivesse o sangue, não aconteceria nada, Deus guardaria.
E assim cumpriu-se o tempo e veio aquela noite, à meia-noite, o anjo da morte saiu e feriu a todos das casas dos egípcios, desde o palácio até os animais. Mas nas casas dos hebreus, do povo de Deus, que estava o sangue por cima nos umbrais da porta, o anjo da morte não passou. Quando o dia amanheceu, foi um reboliço muito grande, né? Que aconteceu, porque até o filho de Faraó tinha morrido, né? E o que aconteceu? Faraó deixou o povo de Deus sair. Então, eles ficaram muito felizes, muito gratos pela libertação que Deus fez. Já pensou ficar prisioneiro? E Deus vinha usar de misericórdia e libertou eles, usou a vida de Moisés e libertou eles. Então, naquele dia, Deus ordenou que eles comemorassem a festa da Páscoa, começando assim a primeira Páscoa. Então, quer dizer, a primeira Páscoa foi a comemoração da libertação do povo de Deus na terra do Egito. E Deus recomendou até o que deveria ser, que eles deveriam fazer na ceia da Páscoa. O cordeiro, ele não podia ser cozido ou frito, ele deveria ser assado. Então, vou mostrar para vocês, era mais ou menos assim. Viu? Cordeiro assado, pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento e ervas amargas. Então, essa foi, né, a alimentação que eles comeram na Páscoa por 400 anos. Já pensou? 400 anos, né? Eles comeram essa alimentação. E na época de Jesus? Na época de Jesus se comemorava a Páscoa e eles ainda comiam essa mesma alimentação, que era o cordeiro assado, pães asmos e as ervas amargas. Era isso mesmo. E Jesus cumpria com isso também, né? Jesus cumpria do mesmo jeito que sempre cumpriram os hebreus. E Jesus também, ele já estava se preparando, porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é tão maravilhoso que ele cumpria com os costumes, mas ele já estava se preparando. Olha, o mundo estava desse jeito. Nós estávamos daqui. Deus estava lá do outro lado. Olha o que estava no meio. O pecado estava aqui. Então, o que aconteceu? Precisou Deus enviar Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer na cruz, para fazer a ponte de ligação de nós para com Deus. Deus enviou Jesus, o Filho Santo, o único filho dele que viveu aqui neste mundo, que nunca teve pecado. Ele veio por mim, por você, por todos nós. E ele morreu na cruz. Quando Jesus derramou o sangue dele, precioso, o sangue santo, sem pecado, porque ele viveu nesse mundo, mas ele não teve pecado. Quando Jesus derramou o sangue santo, acabou-se, né, o modo de celebração da Páscoa como era feito nos judeus. Aí começamos a celebrar. Jesus é a nossa Páscoa. Ele veio a esse mundo, ele nunca pecou, ele não tinha pecado, mas ele foi crucificado por mim e por você. Eles pegaram o corpo de Jesus e colocaram em um sepulcro. Vocês sabem o que era o sepulcro? Sepulcro era tipo uma caverna. Eles colocaram o corpo de Jesus lá e tamparam com uma pedra. Passaram 3 dias. Eles foram até o sepulcro, onde o corpo de Jesus estava, né? Para fazer os preparativos finais para o sepultamento de Jesus. Só que quando chegaram lá, olha só, o sepulcro estava vazio, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou.
Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos a salvação. Olha o quanto Jesus é maravilhoso, suportou as dores mesmo sem ter pecado, mesmo sem nunca ter pecado. Ele suportou as dores por mim, por você. E ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele nos dá essa chance, ele nos dá essa esperança. Por isso eu convido você que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo agora, entrega sua vida a Jesus. Convide Jesus para morar em seu coração. Não deixe jamais de servi-lo, de adorá-lo, de estar com ele. Olha só o sacrifício que ele fez. Ele derramou o sangue inocente dele, o sangue santo, sem pecado, sem mácula, sem nenhuma mancha. Por mim e por você. Quero deixar para que você medite. Jesus morreu por você. Você não precisa mais carregar nem o peso, nem o jugo do pecado na sua vida. E eu quero orar com você agora e agradecer a Deus por Ele ter enviado Jesus para me salvar, para te salvar. E Jesus veio e derramou seu sangue inocente por nós. Vamos orar e agradecer a Deus pelo grande presente que Ele nos deu? Vocês sabiam que Jesus é a nossa Páscoa? O nosso coração vivia como o coração de Faraó. Mas aí Jesus veio, entrou no nosso coração e olha só o que aconteceu com ele. Nosso coração, que outrora era desse jeito, agora é assim. Por quê? Porque Jesus veio morar no nosso coração. Vamos orar e agradecer a Deus pelo grande sacrifício que Ele fez de enviar o seu Filho aqui na terra para morrer por nós? Grande Deus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos a Ti por ter enviado o seu Filho Jesus por nós. Recebemos ao Senhor no nosso coração. Muda, ó Pai, tudo que não é perfeito. Muda, ó Pai, tudo que não é a seu agrado na nossa vida. Dá-nos força, graça cada dia para estarmos juntos contigo. Obrigado, ó Deus, por ter enviado Jesus. Então, Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Deus abençoe. Feliz Páscoa com Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus.